Bom dia, irmãos e irmãs. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Sejam muito bem-vindos à celebração da Santa Missa neste 19º domingo do tempo comum. A palavra de Deus hoje nos convida a voltar o olhar para o essencial, o reino de Deus. Somos chamados a ancorar no nosso coração, nossos pensamentos e nossas atitudes nos valores do Evangelho. Neste dia, em que recordamos a vocação para a vida em família, agradecemos a Deus o cuidado e o amor que nossos pais têm conosco e pedimos que sejam acolhidos na vida eterna todos os pais já falecidos. Esta missa será presidida pelo Padre Alexandre Alves, coordenador da ação evangelizadora na Arquidiocese de Londrina. Em comunhão com todos que nos assistem, iniciemos a Santa Missa cantando. Todos reunidos na casa de Deus, com cantos de alegria e grande louvor, vamos celebrar os feitos do Senhor e sua bondade que nunca tem fim. Vamos celebrar, Deus está aqui. Vamos celebrar, Deus está aqui no meio de nós. Vamos celebrar, Deus está aqui. Vamos celebrar, Deus está aqui no meio de nós. Ele está presente aqui. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Deus da esperança, que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja sempre com vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, bem-vindos e bem-vindas a esta Eucaristia. O que pode dar sentido à nossa vida? Nós vivemos uma época tão conturbada de grandes avanços tecnológicos, mas o ser humano continua inevitavelmente solitário quando ele quer, quando ele não busca um sentido maior para a sua vida. E a palavra de Deus hoje nos convida a achar este sentido. Estamos iniciando neste domingo a Semana Nacional da Família, começando com esse Dia dos Pais. Tirando o aspecto comercial da data, nós queremos trazer para o centro da nossa Eucaristia nossas famílias como primeiro lugar da evangelização. Duvido que vocês que têm mais de 40 anos aprenderam a rezar na igreja. Nós aprendemos a rezar com nossos pais. A família tem que continuar transmitindo esse legado essencial às crianças, aos jovens, que nossas famílias continuem evangelizando. Irmãos, irmãs, no dia em que nós celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, nós somos convidados a morrer para o pecado e ressurgir para uma vida nova. Para isso, peçamos perdão de nossas faltas. Senhor, que te deixaste ferir, do teu sangue vem a paz. Aqui estou, perdoa-me.
Deus Todo-Poderoso, Pai de misericórdia, tem compaixão de nós. Perdoa nossos pecados e nos conduz às alegrias da vida eterna. Amém. Juntos cantemos glória. Glória, glória a Deus nas alturas, oh glória, e a nós a sua paz, Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai onipotente, vos louvamos, bendizemos, adoramos, nós os glorificamos e nós os damos graças em vossa glória. Glória a Deus nas alturas, oh glória, e a nós a sua paz, Jesus Cristo, Senhor Deus, Filho único do Pai, Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade, vós que estáis à direita do Pai, tende piedade, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade, acolhei a nossa súplica. Glória, glória a Deus nas alturas, oh glória, e a nós a sua paz. Só vós sois o Santo, Senhor, o Altíssimo, só vós, Jesus Cristo, o Espírito e o Pai, sua glória. Glória a Deus nas alturas, oh glória, e a nós a sua paz. Que cada um coloque também diante do Senhor, além da intenção de todos os pais vivos e aqueles que já estão na casa do Pai, cada um coloque também diante do Senhor a sua intenção pessoal. Irmãos, irmãs, oremos. Deus eterno e todo-poderoso, a quem inspirados pelo Espírito Santo ousamos chamar de Pai, fazei crescer em nossos corações o espírito de adoção filial, para merecermos entrar um dia na posse da herança prometida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus, grande é o Senhor. Escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus, grande é o Senhor. Leitura do livro da sabedoria. A noite da libertação fora predita a nossos pais, para que, sabendo a que juramento tinham dado crédito, se conservassem intrépidos. Ela foi esperada por teu povo como salvação para os justos e como perdição para os inimigos. Com efeito, aquilo com que punistes nossos adversários serviu também para glorificar-nos, chamando-nos a ti. Os piedosos filhos dos bons ofereceram sacrifícios secretamente e, de comum acordo, fizeram este pacto divino: que os santos participariam solidariamente dos mesmos bens e dos mesmos perigos. Isso enquanto entoavam antecipadamente
os cânticos de seus pais. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança, que o Senhor escolheu por sua herança. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança, que o Senhor escolheu por sua herança. Ó justos, alegrai-vos no Senhor, aos retos fica bem glorificá-lo. Feliz o povo cujo Deus é o Senhor, e a nação que escolheu por sua herança. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança, que o Senhor escolheu por sua herança. Mas o Senhor pousa o olhar sobre os que o temem e que confiam esperando em seu amor, para da morte libertar as suas vidas e alimentá-los quando é tempo de penúria. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança, que o Senhor escolheu por sua herança. No Senhor nós esperamos confiantes, porque Ele é o nosso auxílio e proteção. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança, que o Senhor escolheu por sua herança. Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, a fé é um modo de já possuir o que ainda se espera, a convicção acerca de realidades que não se veem. Foi a fé que valeu aos antepassados um bom testemunho. Foi pela fé que Abraão obedeceu à ordem de partir para uma terra que devia receber como herança, e partiu, sem saber para onde ia. Foi pela fé que ele residiu como estrangeiro na terra prometida, morando em tendas com Isaque e Jacó, os co-herdeiros da mesma promessa. Pois esperava a cidade alicerçada, que tem Deus mesmo por arquiteto e construtor. Foi pela fé também que Sara, embora estéril e já de idade avançada, se tornou capaz de ter filhos, porque considerou fidedigno o autor da promessa. É por isso também que de um só homem, já marcado pela morte, nasceu a multidão, comparável às estrelas do céu, e inumerável como a areia das praias do mar. Todos estes morreram na fé. Não receberam a realização da promessa, mas a puderam ver e saudar de longe, e se declararam estrangeiros e migrantes nessa terra. Os que falam assim demonstram que estão buscando uma pátria, e se lembrassem daquela que deixaram, até teriam tempo de voltar para lá. Mas agora eles desejam uma pátria melhor, isto é,
a pátria celeste. Por isto, Deus não se envergonha deles, ao ser chamado o seu Deus, pois preparou mesmo uma cidade para eles. Foi pela fé que Abraão, posto à prova, ofereceu Isaque. Ele, o depositário da promessa, sacrificava o seu filho único, do qual havia sido dito: é em Isaque que uma descendência levará o teu nome. Ele estava convencido de que Deus tem poder até de ressuscitar os mortos, e assim recuperou o filho, o que é também um símbolo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja com vocês. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: não tenhais medo, pequenino rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-vos a vós o reino. Vendei vossos bens e dai esmola. Fazei bolsas que não se estraguem, um tesouro no céu que não se acabe. Ali o ladrão não chega, nem a traça corrói. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando o seu senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrirem imediatamente a porta, logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade vos digo, ele mesmo vai cingir-se, fazê-los sentar à mesa e, passando, os servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão, se assim os encontrar. Mas ficai certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Então Pedro disse: Senhor, tu contas esta parábola para nós ou para todos? E o Senhor respondeu: quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa para dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontrar agindo assim. Em verdade eu vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar, meu patrão está demorando, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer e a beber e a embriagar-se, o senhor daquele empregado chegará num dia inesperado e numa hora imprevista. Ele o partirá ao meio e o fará participar do destino dos infiéis. Aquele empregado que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou, nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia essa vontade e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado,
muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, qual é o nosso papel diante do plano de Deus? O que Deus espera de cada um de nós? Eu acho muito interessante que nós já temos a nossa listinha de pedidos para Deus, né? A gente lá vai fazendo a listinha daquilo que nós precisamos. Mas o que Deus espera de nós? Alguém parou para pensar nisso? Qual é a expectativa de Deus a nosso respeito? É um pouquinho por aí que nós vamos caminhar hoje. Porque à luz da palavra de Deus que nós ouvimos, nós somos convidados a abandonar a vidinha medíocre que muitas vezes nós levamos. Uma vidinha lá que a gente passou verniz, né? Porque quando o móvel está velho e acabado, a gente vai lá, passa um verniz e fica bonitinho. Pois é, tem gente que vive esse cristianismo envernizado, que vive de uma aparência. Não temos coragem de sair da nossa zona de conforto. E a palavra de Deus hoje nos desafia a isso, a sairmos dessa vida medíocre, a sair da nossa zona de conforto. Vamos ver para onde a liturgia da palavra hoje nos dirige. A primeira leitura que nós ouvimos é do livro da Sabedoria. Segundo os grandes estudiosos de Bíblia, que não é o meu caso, conheço, mas tem gente muito mais entendida de Sagrada Escritura do que eu, dizem que é um dos últimos livros a ser escrito. Então, um século antes do nascimento de Jesus. A cultura grega já está ali, ao redor de Israel e das outras nações. O que os gregos nos trouxeram de interessante? Eu classifico como duas coisas: a filosofia e os Jogos Olímpicos. Tirando isso, a cultura grega é uma cultura que foi se impondo, sobretudo pela filosofia e o modo de pensar. E aí, o autor do livro da Sabedoria quer resgatar os grandes princípios da crença de Israel. Se vocês estão lembrados, os gregos têm vários deuses. Israel tem um Deus só, o Deus único. E é preciso que o autor do livro da Sabedoria resgate essa experiência do Deus único e verdadeiro. E como é que ele vai fazer isso? Resgatando a história de Israel. Vamos dar uma olhada nisso? A noite da libertação começa o texto de hoje. Foi predita aos nossos pais. Que noite da libertação? A fuga do Egito. Então é preciso recordar essa presença de Deus na história do povo. Será que a gente lembra os grandes momentos em que Deus esteve conosco? Em paz, o dia que vocês batizaram seus filhos, seus netos. Essa história, construída com Deus, a gente não pode esquecer jamais. Deus estava à frente desse povo e, com o perigo de deixar Deus de lado, o autor do livro da Sabedoria vem resgatar a grande experiência do povo de Israel, que foi a libertação da escravidão do Egito. Mas hoje em dia, nós corremos o risco de deixar Deus de lado e esquecer os grandes feitos de Deus na nossa vida e na nossa história de família. Que lugar Deus ocupa em nossas famílias hoje? Teve uma vez eu fui celebrar uma formatura e era interessante que eu comecei a perguntar para as crianças sobre o que vocês conversam com os pais de vocês. A gente conversa sobre videogame, alguns mais afoitos sobre futebol. Tá. E aí eu perguntei para os pais: pais, vocês conversam com seus filhos sobre Deus? Muitos abaixaram a cabeça, porque não conversam.
falam de tantas coisas, falam de tecnologia, inteligência artificial, celulares de última moda, videogames, mas não falam sobre Deus. E aqui, o autor do livro da sabedoria vem questionar como estamos falando de Deus. A partir daquela que é a experiência fundante de Israel, a libertação do Egito. Aí a gente entende um pouquinho o evangelho de hoje. Gente, o evangelho deste domingo está dentro de um conjunto maior, capítulo 9 ao capítulo 19 de Lucas, que é a grande viagem de Jesus para Jerusalém. Durante todos esses capítulos, a gente vai sempre escutar Lucas dizendo, olha, Jesus está a caminho de Jerusalém, e ele vai ensinando. Se vocês se lembram, o evangelho de domingo passado falava sobre as riquezas. É aquele homem que construiu grandes celeiros. Não, eu vou guardar tudo. E Deus fala, insensato, vou pedir contas da tua vida essa noite. E aí eu lembrava nas missas que eu celebrei domingo passado, falei, gente, caixão não tem gaveta não. A gente não vai levar nada. Nem o tercinho que colocarem na nossa mão a gente vai levar. O perigo de colocar o coração apegado às riquezas. E nessa mesma linha, Jesus vai colocando hoje para seus discípulos a necessidade de estarmos preparados para a vinda do Senhor. É certo que um dia a gente vai morrer, não é? Isso é certeza. Mas eu vi um post uma vez muito legal. E dois conversavam e diziam para o outro, olha, a gente vai morrer. E aí o outro disse, mas a gente tem um monte de dias para viver. Certo que a gente vai morrer, mas enquanto isso, vamos viver e viver bem à luz do plano de Deus, da história da salvação, da implementação desse reino no meio de nós. E é isso que Deus quer. Para ilustrar sobre isso, Jesus conta as 3 parábolas, falando da necessidade da vigilância. Primeira parábola do noivo que volta da festa de casamento. E é preciso estar preparados para abrir a porta assim que o Senhor chegar. A segunda parábola, o dono da casa que se prepara para não deixar que ninguém roube a sua casa. De novo, a vigilância. E aí a terceira parábola, na mesma linha daquele que se prepara para não deixar o ladrão entrar em casa, aquele que cuida da sua casa, que dá alimento aos seus empregados. Tudo isso para nos fazer o quê? Perceber que devemos estar preparados, deixar de cruzar os braços e esperar o Senhor na alegria. Estamos nos preparando para Deus quando Ele voltar? É assim que devemos viver a nossa vida. Mas para isso, gente, tem a segunda leitura que eu não posso deixar de comentar com vocês. Penso que seja do Novo Testamento um dos textos mais belíssimos, a carta aos Hebreus. E eu convido vocês, tarefa para casa, tá? Durante a semana, ler Hebreus capítulo 11. O autor da carta vai querer definir o que é a fé. E ele já abre o trecho de hoje definindo isso. A fé é um modo de já possuir o que ainda se espera. De forma concreta, eu espero a salvação e eu já tenho essa salvação. Eu só preciso conformar a minha vida ao plano de Deus. Mas pela fé, eu já tenho essa salvação eterna, que eu preciso, pela minha vida de justiça, de caridade, de amor, eu vou corroborando essa fé que já me foi dada. É a convicção, a fé ainda, é a convicção acerca de realidades que não se veem. Nós não vemos a salvação, mas ela já está no meio de nós. E de novo, temos que abandonar a nossa vida medíocre, essa vida chinfrim que a gente está levando, para colocar a nossa vida de acordo com o plano de Deus. E aí o que o autor da carta faz? Começa a mostrar um monte
de exemplos de fé. Abraão, sai da tua terra e vai. Abraão não questiona, ele faz tudo e vai. Mostra ainda o exemplo de Isaque. Abraão que vai sacrificar o filho da promessa. E pela fé ele vai. Gente, o que mais tem na internet hoje é gente falando de fé. Ah, tem um monte de pregador por aí. E aí eu estou lendo um livro, li esses tempos atrás um livro, em que ele faz uma distinção, o autor faz uma distinção entre as pessoas otimistas e as pessoas que têm fé e esperança. E é muito interessante. O otimista diz assim, olha, no final vai dar tudo certo, tá? Eu acho que o otimista, muitas vezes, ele é meio burro. É verdade. O otimista é burro. Ele não sabe se vai dar certo, mas aí ele abre a boca e diz assim, olha, no final vai dar tudo certo. A pessoa que tem fé, não. A pessoa que tem fé diz assim, mesmo que não dê certo, Deus está do teu lado. Essa é a diferença. Não podemos ser simplesmente otimistas. Temos que ser homens e mulheres de fé. Porque mesmo que dê tudo errado, Deus está conosco. Deus caminha na nossa história e espera que a gente coloque em prática o reino de Deus. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, como homens e mulheres de fé, e atentos à palavra do Salvador, que nos chama à vigilância e à fidelidade, apresentemos com confiança as nossas preces ao Senhor, dizendo: Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, escutai a nossa prece. Pela Santa Igreja de Deus, rebanho de Cristo, para que o Senhor a proteja e a fortaleça em todo o mundo, fazendo-a sempre vigilante e servidora dos irmãos. Roguemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Pelos governantes das nações, para que governem com justiça e estejam atentos às necessidades dos mais pobres, especialmente daqueles que vivem na fome e na miséria. Roguemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Por todos nós aqui reunidos, para que, com generosidade e liberdade, coloquemos nossos dons e bens a serviço do próximo, testemunhando a comunhão fraterna que celebramos na Eucaristia. Roguemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Por todos os pais, para que sejam abençoados, fortalecidos em sua missão de amor e cuidado e guiados pela sabedoria de Deus no cuidado de suas famílias. Roguemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Por todos os pais que já faleceram, para que o Senhor os acolham na sua casa e lhes conceda a paz fraterna e a paz eterna. Roguemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Pai Santo, acolhe os pedidos que hoje, como filhos e filhas, te apresentamos. Tudo isso, Pai, te pedimos, por Jesus Cristo, teu Filho, nosso irmão, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. A ti, meu Deus,
Orai, irmãos, orai, irmãs, para que esta nossa família, reunida aqui em nome de Cristo, possa oferecer este sacrifício e que ele seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa Igreja. Senhor, acolhei com misericórdia os dons que concedestes à vossa Igreja, e ela agora vos apresenta. Transformai-os por vosso poder em sacramento da nossa salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja com vocês. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Então, demos graças ao Senhor, o nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo. É nosso dever, salvação e alegria dar-vos graças, sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Nascendo, ele renovou a antiga condição humana. Sofrendo a paixão, ele apagou os nossos pecados. Ressurgindo dos mortos, ele nos concedeu a vida eterna. Subindo a vós, ó Pai, ele nos abriu as portas do céu. Por isso, com a multidão dos anjos, santos e santas, entoamos o hino da vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, santo, santo é o Senhor, Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana no alto céu. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana no alto céu. Hosana, Hosana no alto céu. Santo, santo, santo é o Senhor, Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana no alto céu. Na verdade, ó Pai, vós sois santo, fonte de toda santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, o partiu e deu a seus amigos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus amigos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Irmãos, irmãs, mistério da fé e do amor. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho,
Nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui, na vossa presença, e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro. E aqui convocada, no dia em que Cristo venceu a morte e nos fez participantes da sua vida imortal. Que ela cresça na caridade, em comunhão com o Papa Leão, com o nosso bispo Jeremias, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros e ministras do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também, Senhor, na vossa infinita misericórdia, dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos os que já partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós vos pedimos, Senhor, tem piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos e todos os santos e santas que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, o vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém, 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 amém. Somos chamados filhos e filhas de Deus, e de verdade somos. Por isso, podemos rezar confiantes. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, de todas as maldades, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda de nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, que são tantos, mas é a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Que a paz do Senhor esteja sempre com vocês. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que
pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo, diz o Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salva. Corpo e sangue de Cristo nos façam participar da vida eterna. Amém. Como o pão e o vinho são convertidos no corpo e sangue do Senhor, assim, aqueles que os recebem com fé são transformados em Eucaristia viva. A você que nos acompanha pela Tarobá, aproveite para fazer a sua comunhão espiritual através do silêncio e ação de graças que renova e fortalece a nossa fé. Cantemos. Mais uma Corpo de Cristo. vez venho oferecer Corpo de Cristo. meu coração Corpo de Cristo. para que venhas Corpo de Cristo. habitar. Sei, meu Corpo de Cristo. Senhor, digno não sou de receber-te dentro de mim. Um amor maior que toda imperfeição, que se faz vivo no partir do pão. Maravilhado estou nesta comunhão, doce hóspede da alma, resta-me te adorar. Adorar teu santo corpo em mim, adorar teu santo sangue em mim, adorar divino esposo, adorar teu santo corpo em mim, adorar teu santo sangue em mim, adorar divino esposo, adorar. Oremos. Ó Senhor, a comunhão do vosso sacramento que acabamos de receber, nos salve e nos confirme na luz da vossa verdade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Como estamos no jubileu da esperança, vamos rezar a oração do jubileu. Pai que estás nos céus, a fé que nos deste no teu Filho, Jesus Cristo, nosso irmão, e a chama da caridade derramada nos nossos corações pelo Espírito Santo, despertem em nós a bem-aventurada esperança para a vinda do teu reino. A tua graça nos transforme em cultivadores diligentes das sementes do Evangelho, que fermentem a humanidade e o cosmos, na espera confiante de novos céus e da nova terra, quando vencidas as potências do mal, se manifestar para sempre a tua glória. A graça do jubileu reavive em nós, peregrinos de esperança, o desejo dos bens celestes e derrame sobre o mundo inteiro a alegria e a paz do nosso Redentor.
A ti, Deus bendito na eternidade. Louvor e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Muito obrigado por nos ter aberto as portas da sua casa para a gente celebrar hoje essa Eucaristia, 19º Domingo do Tempo Comum. Dia dos Pais, vai ter aquele almoção hoje, né? Mas curta muito. Não nos esqueçamos que durante a semana, muitas paróquias têm a Semana da Família, com atividades. Então, vai lá, procura saber na tua paróquia se vai ter terço, se vai ter adoração, quando vai ter missa, nessa Semana da Família, tão intensa para a Igreja do Brasil. E a você que nos acompanhou, nosso agradecimento ao Grupo Tarobá de Comunicação, por sempre nos abrir esse espaço, e a você, por nos ter aberto as portas da sua casa. O Senhor esteja com vocês. Ele está no meio de nós. O Deus de bondade ilumina a vossa família, para que, abraçando a vossa vontade, ela viva sempre fazendo o bem. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E venha sobre vocês a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém. A alegria do Senhor seja a força de vocês. Vão em paz, um bom domingo, uma abençoada semana e o Senhor lhes acompanhe. Graças a Deus. É no campo da vida que se esconde um tesouro, vale mais que o ouro, mais que a prata que brilha, é presente de Deus, é o céu já aqui. O amor mora ali e se chama família. Como é bom ter a minha família, como é bom. Vale a pena vender tudo mais para poder comprar esse campo que esconde um